Olá pessoal, começamos agora a nossa segunda aula. Nós estaremos falando sobre classificações e nomenclaturas de custos. Tá? Para essa aula eu recomendo a todos que dêem uma olhadinha no capítulo 4 do livro Contabilidade de Custos, do professor Eliseu Martins. Está nas referências ao final dessa apresentação. Bom, vamos começar imaginando um caso relativamente simples. Tá? Uma indústria em que no primeiro mês ela teve os seguintes gastos: matéria-prima 9.000, mão de obra 4.500, energia elétrica 1.500, totalizando então 15.000 nesse mês. Nesses 15.000, ou com esses 15.000, ela conseguiu produzir 15.000, desculpa, ela conseguiu produzir 15 unidades de produtos, né? Enfim. E das 15, 12 foram vendidas no valor de 1.200. Então notem que foram vendidas menos unidades do que foram produzidas. Tá? Vamos então para o segundo mês. Os gastos com matéria-prima foram 10.950, mão de obra 5.475, energia elétrica 1.825, totalizando 18.250. Foram trabalhados em 19 unidades, ou seja, começou-se a produzir 19 unidades. Só que só foram concluídas 18. Uma unidade está 25% acabada, ou seja, ela ainda falta 75% do seu processo produtivo. Né? E foram vendidas 17 unidades. As 18 foram acabadas, mas lembrando que, vou voltar aqui para a gente ver, que nós tínhamos 3 unidades que já vieram do primeiro mês. No primeiro mês produzimos 15, vendemos 12. 3 unidades vieram para o segundo mês. Dessas 3, com as 18 que foram acabadas, havia então no segundo mês 21 unidades. Das 21 foram vendidas 17. E uma começou a ser elaborada no segundo mês, porém ainda não foi acabada. No terceiro mês, tivemos 10.350 de gasto com matéria-prima, 5.175 com mão de obra e 1.725 energia elétrica, totalizando 17.250. A unidade que a gente começou lá no segundo mês, que estava 25% acabada, ela foi acabada agora, tá? Tá aqui, ó, 0,75. No terceiro mês, a firma começou a produzir mais 17. E mais uma vez ficou uma inacabada, só que agora 50%. Então, acabaram 16 unidades e foram vendidas 18. Como assim, professor? Vendeu mais do que o que foi lá produzido? Sim, porque lembrem-se que nós já tínhamos 3 unidades que sobraram do primeiro mês e uma unidade que sobrou do segundo mês. Ok? Então, não tem problema com relação à quantidade de unidades vendidas. Tá? Notem que os conceitos que a gente está começando a trabalhar aqui agora são de custo de produção do período ou custo de produção acabada do período. Tá? O custo de produção do período ele remete a tudo que a gente fez no período, que a gente começou, o que a gente utilizou no período. Para concluir o que foi inacabado no período passado e o que a gente começou e ficou inacabado no período futuro e tudo que a gente começou e acabou nesse mês. Tá? Então, pensando aqui, vocês se lembram que lá no segundo mês tinha ficado uma unidade 25% acabada que veio para o terceiro mês? Então seria mais ou menos isso. Ó. O custo de produção do terceiro mês, ele termina essa unidade
produz diversas outras, começou uma outra unidade, só que essa não conseguiu concluir. Porém, esse custo foi incorrido nesse período. Por isso, ele entra aqui. Já quando eu falo de custo da produção acabada, eu só tenho interesse nos produtos que foram acabados, independente de ter começado no período anterior. Então vejam, olha, começou no segundo mês, não importa, concluiu no terceiro, tá? Então ele entra como custo da produção acabada no terceiro mês. E assim, tudo que começou e terminou está dentro do terceiro mês. O que começou e não terminou não é imputado ao período. Ok? Estou continuando. Nós temos então três conceitos: o custo da produção acabada, o custo da produção do período e o custo dos produtos vendidos. O custo da produção do período, nosso primeiro quadro aqui, ele é igual a matéria-prima, o custo com matéria-prima, mais o custo com mão de obra direta, mais os custos indiretos de fabricação. O custo da produção acabada, o custo dos produtos acabados, ele vai ser igual ao estoque inicial da produção do período, mais o custo da produção do período, menos o estoque final. Né? E o custo dos produtos vendidos é igual ao estoque inicial de produtos acabados, mais o custo dos produtos acabados, menos o estoque final de produtos acabados. Tá? Então nós temos aqui três conceitos. Custo de produção do período refere-se a todos os custos que ocorreram naquele período, independente se o produto foi acabado ou não. Custo de produtos acabados, que é o custo de todos os produtos que foram acabados, foram finalizados, que a sua produção foi finalizada nesse período. Tá? Então só conta o que foi acabado. E o custo do produto vendido. Se é vendido, eu estou falando só do que é acabado e do que foi comercializado. Então é estoque inicial de produtos acabados, mais os custos desse produto, menos o estoque final. Tá? Então vamos lá. Vamos continuar. Agora entrando em algumas definições específicas. Tá? Custo direto. São aqueles que são identificáveis diretamente ou claramente, objetivamente a um produto. Tá? Então, se para fabricar um bolo eu preciso de 1 kg de farinha, então esse 1 kg de farinha é um custo direto desse bolo, que eu consigo identificar claramente, objetivamente, diretamente este consumo. Ok? Então, sempre que eu falo de custo direto, é que é diretamente associado ou identificável ao produto. Tá? Custos indiretos são aqueles que fazem parte do processo de produção, mas que eu não consigo identificar diretamente ao produto. E essa identificação, essa associação produto, geralmente é feita através de um critério que é definido por alguém dentro da empresa, geralmente por um supervisor de produção. Tá? Então imaginem que agora nessa indústria que fazia bolo, também estão fazendo coxinhas. E é o mesmo cozinheiro que faz tudo. Então eu vou ter que identificar uma forma de dividir o salário desse cozinheiro, uma parte para o bolo e uma parte para as coxinhas. E identificaremos critérios de fazer isso. Tá? Então são custos indiretos.
Exemplos de custos diretos, outros exemplos, né? Além da mão de obra já está aí. Então, diretos nós temos matéria-prima e embalagens, material de consumo é direto, lubrificantes de máquinas, né, por exemplo. Algumas máquinas precisam, as máquinas geralmente precisam de lubrificantes, de manutenção, então esses são custos diretos. Se a máquina ela é utilizada diretamente para, ou exclusivamente para um produto, enfim, mão de obra, depreciação dessa máquina, a energia elétrica aluguel do prédio, desde que diretamente associadas, tá? Então vamos pensar aqui alguns materiais diretos e indiretos para que a gente possa ter uma visualização. Pense agora uma indústria moveleira. Exemplo lá em Gravatá, que tem muito. A matéria-prima para produzir as mesas, cadeiras, enfim, armários, madeira e aglomerados. Isso é material direto. Materiais auxiliares, cola, bucha, parafuso. Quem está fabricando essas mesas, por exemplo, ele tem uma noção, ele tem o conhecimento, não a noção, ele tem o conhecimento de quantas buchas, quantos parafusos e quanto de cola ele precisa em cada móvel desse. Então são materiais diretos. Para entrega ele precisa embalar um produto, então ele vai colocar papelão, vai precisar de isopor, vai precisar de plástico. E isso também é material direto. Porém, alguns materiais indiretos poderiam ser álcool, thinner, produtos químicos que ele utiliza na preparação da madeira para que ela tenha uma tonalidade ou uma viscosidade, enfim, que ele deseja. Martelos, serras, no modo geral, lixas, podem ser utilizados também nesses produtos, mas de forma um pouco mais direta, que seria utilizado em mais de um tipo. Tá? Então, esses seriam materiais indiretos. Custos fixos. Os custos fixos, eles não variam com a variação do volume. Tá? Na verdade, desde que não haja uma grande variação de volume. Então, se você fabricar, vamos voltar ao nosso exemplo agora da indústria moveleira, uma mesa ou duas mesas, você não teria uma grande alteração de sua estrutura. Logo, os custos fixos permaneceriam os mesmos. Tá? Talvez até 15, 20 mesas ele poderia fabricar no mesmo lugar. Esses custos fixos não iriam se alterar. Tá? Então, o custo fixo ele independe do volume produzido em um determinado período. Ok? Porém, aí como a gente estava falando, se a variação de volume é muito grande, que demande uma maior necessidade de espaço para armazenamento ou para instalar as máquinas, né, que irão fabricar os produtos, elaborar os produtos, então pode haver uma variação desse custo fixo. Porém, ele varia para poder gerar essa capacidade produtiva e depois ele permanece o mesmo. Ele não se altera até que haja uma variação da capacidade produtiva. Tá? Então, lembre-se, o custo fixo ele não varia com o volume produzido, ele varia com a capacidade produtiva da firma. Já os custos variáveis, eles variam diretamente com a quantidade produzida. Bom, se eu preciso de 1 kg de farinha para fazer um bolo, para fazer 2 bolos eu preciso de 2 kg de farinha. Consequentemente, o custo ele dobra à medida que eu dobro a produção. Tá? Esse é um exemplo de custo variável. Vejam, os custos variáveis eles também podem ter uma variação, uma apresentação um pouco distinta do que a gente conhece, do que a gente espera de uma forma um pouco mais direta. Às vezes, quando a gente vai colocar em algumas indústrias, quando você vai fabricar, por exemplo, uma indústria de sorvete, você vai fabricar uma quantidade muito pequena
você tem uma perda um pouco maior de matéria-prima. Quando você vai fabricar uma quantidade grande, essa perda ela é proporcionalmente menor. Tá? Então os custos fixos teriam essa variação, essa curva, né? Parece uma curva. Tá? Mas os custos variáveis eles estarão sempre tendo uma relação direta, talvez não com uma correlação de 100%, tá? Mas sempre uma relação direta com a quantidade produzida. Tá. Então aqui é uma ilustração de uma situação de uma empresa onde a gente possa visualizar um pouquinho os seus custos fixos, tá? Seus custos variáveis. Veja, essa reta aqui representa as vendas da empresa. Então isso aqui não nos interessa muito agora. E aqui a quantidade de unidades. Tá? Olha, vamos olhar aqui essa reta custo fixo. Ó. Ela não se alterou, ela veio daqui até o final com o mesmo valor. Ok? Os custos fixos, eles continuam paralelos à quantidade de unidades produzidas, porque eles independem disso. Agora, olha a reta dos custos totais. Tá? Totais, obviamente, variáveis mais fixos. Olha, ela começa de onde? Ela começa aqui nos custos fixos. Por quê? Porque se a empresa não produzir nada, ela também não tem nenhum custo variável. À medida que ela vai produzindo, seus custos totais aumentam, começando de onde? Do nível de custo fixo. E quanto mais produz, maior é o custo total. Tá? Então essa reta aqui representa custo variável mais custo fixo. Ok? Vamos continuar. Algumas outras nomenclaturas. Os custos primários, eles representam a soma da matéria-prima com a mão de obra. Isso não quer dizer que seja a mesma coisa que o custo direto. Porque, na verdade, eu só estou incluindo dois itens. Os custos diretos ele pode ter mais itens. Tá? Mas quando eu falo em custo primário, estou falando exclusivamente de matéria-prima e mão de obra. Custo de transformação é tudo aquilo que é utilizado na elaboração do produto. Exceto os relativos à matéria-prima e outros eventuais adquiridos, né, e empregados sem nenhuma modificação pela empresa. Então, o custo de transformação representa o esforço da empresa no processo de elaboração de determinado item. Então, a mão de obra direta, indireta, energia, material de consumo industrial, daí por direto. Tá? Custos irrecuperáveis. São custos, dessa terminologia de sunk costs, né? São custos que já incorreram e que não farão diferença agora na decisão. Então, geralmente, quando a gente pensa, olha, eu comecei a fabricar esse produto e não sei se vale mais a pena. Já gastei R$500 fabricando esse produto. Eu vou perder esses R$500? A ideia de custo recuperável é que a decisão não deve levar em consideração esses custos que já passaram. A gente não vai mais recuperar isso. A decisão de continuar fabricando ou não, ela deve ser considerada com o que falta se completar e com o que espera se receber a partir das vendas. Né? Enfim. Custo de oportunidade. Custo de oportunidade é tudo aquilo que a empresa poderia receber por determinado investimento. Então, seria a melhor hipótese que a empresa poderia receber para fazer determinado investimento. Então, olha, se o mercado hoje, um título do Tesouro Nacional, ele me dá um investimento no valor de 13% ao ano, a ideia de se investir em uma empresa para adquirir equipamentos seria algo, não pode ser inferior a isso, porque senão não vale a pena, porque o custo de oportunidade do investidor seria de 13% ao ano. Tá? Custos controláveis ou não controláveis são aqueles que podem ser controlados ou não pelo gestor.
Então, tudo aquilo que depende diretamente do controle da decisão do gestor é controlável. Tudo aquilo que não depende de sua decisão, que podem ser de fatores externos ou de decisões superiores a ele, são custos não controláveis. Tá? Bom, como eu falei, recomendo que vocês leiam aí ambos os livros, seus capítulos para consolidação do conteúdo. Agora a gente vai trabalhar um pouquinho o exercício resolvido proposto. Tá? Então abram aí o segundo exercício, deixa eu localizá-lo aqui. Então, o segundo exercício resolvido, o exercício resolvido 2. O enunciado fala o seguinte: a empresa máxima atua no mercado de produção de móveis na região de Itatiba. Em determinado mês incorreu nos seguintes gastos: compra de matéria-prima 500 mil, devolução de 20% das compras acima, 20% desses 500 mil, mão de obra direta 600 mil, custo direto de produção 400 mil. Outros dados: estoque inicial matéria-prima 120 mil, estoque inicial de produtos de elaboração 180 mil, estoque final de produtos acabados 200 mil. Não havia outros estoques. Tá? Pede-se para calcular o custo de produção do período, o custo da produção acabado e o custo da produção vendida no mês. Então, vamos lá. Vamos imaginar aqui agora. Vamos começar. Deixa eu voltar aqui. O custo da produção do mês. Tá? Deixa eu ver aqui para ver tudo. Vamos inicialmente ver o custo do material direto que foi consumido. Então, eu tenho aqui o estoque inicial de matéria-prima, tá? Aqui. Opa. Não. Deixa eu apagar. Só um momentinho aqui. Isso. Matéria-prima. Aqui nos foi dado, né? Estoque inicial de matéria-prima, vejam, 120 mil. Então, 120 mil. Além disso, nós temos que colocar as compras, né, que foram feitas de matéria-prima. Então, vejam, a gente comprou, a firma comprou, né, a empresa máxima 500 mil. Então, aqui compras, vou colocar aqui mais, vou colocar essa aqui para não atrapalhar. 500 mil. Ok? Só que vocês devem se lembrar que houve uma devolução. Então, a devolução foi de 20%. Opa. Devolução, onde nós temos que tirar 200 mil. Ok? O custo do material direto disponível, então, receba, vamos lá, material direto, que estava disponível para ser utilizado, né? Então, vou colocar aqui, disponível, era 120 mais 500, 620, menos 200, desculpa, eu parei aqui porque eu vi que eu fiz a conta errada. 100 mil, 20% de 500 é 100 mil. Ô, professor, passou batido. Ok, então, tinha estoque inicial de 120 mil, matéria-prima, comprou mais 500 mil, então ficou com 620 mil, e devolveu 20% equivalente a 100 mil. Então ficou com um estoque de 520 mil. Tá? Vamos ver agora que não houve estoque final de matéria-prima. Então, o estoque final
de matéria-prima igual a zero. Isso quer dizer que se todo o material direto que estava disponível foi consumido, isso quer dizer que o custo do material direto consumido foi de 520 mil. Ok? Vamos continuar aqui. Agora pense o seguinte. Se eu já conheço o custo do material direto que foi consumido, eu posso então identificar o custo de produção do mês. Vamos lá. Vou colocar aqui em cima, custo de produção do período. Material direto que estava, a quantidade de material direto que estava disponível, que acabou de calcular, foi de 520 mil, tá? Não havia estoque final disso, então, menos estoque final de material direto, que foi zero. Isso quer dizer que nosso material direto consumido foi 520 mil. Aí eu vou colocar agora a mão de obra direta que foi utilizada, né? Então, mais a mão de obra direta que foi de 600 mil. Tá já? Mais os custos indiretos de produção, custos indiretos de fabricação, como preferirem chamar, tá? Custos indiretos de produção, que totalizaram 400 mil. Isso quer dizer que nós tivemos um custo de produção do período igual a 1.520.000. 1.520.000. Ok, pessoal? Vamos virar aqui a página para a gente ver lá. A segunda coisa que a gente precisa, que a gente quer saber, o custo da produção acabada no mês, tá? Então, para isso, a primeira coisa que precisa saber é o estoque inicial de produtos em elaboração. Lembre, a gente quer ver o que foi acabado no mês, então não importa se começou nesse mês ou não. O estoque inicial de produtos em elaboração, olha aqui, 180 mil. Vamos colocar lá. Eu quero conhecer o meu custo da produção acabada. Estoque inicial de produtos acabados é igual a 180 mil. Né? Qual foi o custo da produção do período? Nós temos que colocar aqui mais o custo da produção do período, que nós calculamos agora há pouco, em 1.520.000. Logo, o custo total da produção foi de 1.700.000. Ok? Facinho? Sem mistério. Para a gente fechar, vamos calcular o custo dos produtos vendidos. Né? Então, a primeira coisa que precisa saber é o estoque inicial de produtos acabados. Tinha estoque inicial? Não, tinha estoque final. Não havia estoque inicial de produtos acabados. Então, se não havia estoque inicial de produtos acabados, igual a zero.
O que eu preciso saber mais? O custo da produção, da produção acabada desse período, né? Lembram lá da fórmula? Então, o custo da produção acabada no período, olha aqui, ó, 1.700.000. Tive estoque final? Tive, olha aqui, ó, 200.000. Então, estoque final de produtos acabados igual a 200.000. Isso quer dizer que o custo dos produtos vendidos no mês, nesse período, é igual a 1.500.000. Esse é o valor que iria para a DRE. Ok? Pessoal, dá uma olhadinha aqui na resposta. Tá? Então, veja. Material direto. Demonstração do custo de produção do mês. 1.520.000, como nós encontramos. Produção acabada, 1.700.000. Demonstração do custo de produção vendidos, 1.500.000. Tá? Bateu com a resposta. Recomendo que vocês busquem no capítulo 4 do livro do professor José Martins, e trabalhem também com os exercícios propostos lá no livro de exercícios do professor José Martins, tá? Contabilidade de custos, livro de exercícios, para que vocês venham fixar esse conteúdo. Muito obrigado e até